Olá, eu sou Mansueto Alves, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal é do Senhor Jesus. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa palavra com mais alguém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Lindas e sábias palavras, cuja beleza ímpar parece nos arrebatar juntamente com o autor, a viajar pelos campos verdes e os ribeiros cristalinos do antigo Israel. O Salmo 23, escrito em uma linguagem poética, traz em seus versos significados profundos sobre o zelo do Senhor para com seus servos. Este texto foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude. Davi estava cuidando de suas ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé, para ungir um novo rei. Vamos ver neste estudo os pontos mais importantes do Salmo 23, onde a cada versículo, procuramos comentar a principal mensagem que o salmista nos deixou como ensinamentos de verdades espirituais valiosíssimas para os nossos dias. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23:1. Davi revela aqui o segredo do sucesso do seu reinado. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. O próprio Messias seria conhecido como o filho de Davi. Estes versos falam da felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em suas vidas. O salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. É também uma referência profética futurística que viria a se cumprir centenas de anos depois, em Jesus, que aludindo a este salmo, o Mestre se declara como o bom pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Salmos 23:1. Jesus certa vez ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades materiais dos seus discípulos. Ele tem cuidado de nós, e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deitar-me fazem verdes pastos, deitar-me fazem verdes pastos. Salmos 23:2. A Judeia e Samaria estão em uma região tropical, onde praticamente predominam duas estações: o inverno, a estação das chuvas que vai de novembro a abril, e o verão, período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isso obriga os pastores a seguirem uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que Ele possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus, achará pastagens durante todo o ano. Mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem o alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10:9. Guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23:2. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos. Mas em Jesus, elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4:14. Estas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam de todo pecado e tornam nossas vestiduras mais brancas que a neve. Refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Salmos 23:3. A Judeia e Samaria de extensão relativamente pequena. Entretanto, o seu clima é extremamente variado, dependendo da localidade em que se encontramos. Há a zona tropical do Baixo Jordão, com altas temperaturas,
A região desértica que contrasta com a marítima e vice-versa. E na região da Alta Galileia, que também é tropical, com calor intenso, em determinado horário, o sol é tão escaldante, o clima fica tão abafado, que fica difícil até de seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor que vem no Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel e há em seu cume uma grande quantidade de neve, que quando há vento, ajuda a trazer este refrigério, amenizando a temperatura da região. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133:13 Muitas vezes as circunstancialidades da nossa existência parecem atuar de forma semelhante, onde o calor dos acontecimentos faz com que nos sintamos abafados e cansados com tantas coisas. Temos dificuldades até para buscar o alimento espiritual. Mas nestes momentos, o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave, que desce do alto, e refrigera a nossa alma, e renova as nossas forças, nos capacita a continuarmos a caminhada pelos seus caminhos. Guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23:3 Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam passagens que facilitassem a condução do seu rebanho, sem que suas ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para a frente, até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do pastor. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito, não se pode olhar para os lados, é preciso prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14 E o Supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho, pelo qual devemos viver e caminhar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6 Guia-me pelas veredas da justiça. O Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4 Há em Israel um vale profundo e íngreme, onde a luz só consegue atingir a sua base quando o sol está em toda a sua força, ao meio-dia. Após esse horário, faz-se sombra durante o restante do dia. Certamente Davi conheceu este vale em suas peregrinações com suas ovelhas, pela Judeia e Samaria. Vales são o extremo contrário de montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias. Vales, porém, são lugares baixos que ficam entre os montes. Vales falam de dificuldades, tempos de sofrimentos, de angústias. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de se resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Tu estás comigo. Davi também passou por momentos difíceis de se suportar, envolvido em combates, perseguido por seus inimigos. Mas ele soube superar estes momentos, porque depositava em Deus a sua confiança. Davi sabia que os vales ficavam entre montanhas. Depois de passar por um lugar profundo, pela depressão ou tristeza, Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz presente. Jesus nos deixou semelhante ensinamento. Ainda que passemos pela dor ou tristeza, o bom pastor estará conosco, para nos consolar e proteger o nosso coração, nas horas mais difíceis e angustiantes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 A tua vara e o teu cajado me consolam, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4 A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado para erguer uma ovelha pelo corpo ou pelas pernas, quando esta ficava presa entre pedras. Estas ferramentas eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante ao nosso lado, levando-nos para a segurança da sua presença. E o Supremo Pastor deixou a sua glória para resgatar as ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado, a sua palavra, está pronto a nos erguer para nos livrar da armadilha e da prisão do pecado.
A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel 34:16. Uma mesa perante mim preparas, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmos 23:5. Davi confiava que a providência de Deus era tão grande, que os seus inimigos não conseguiriam vencê-lo, e que eles veriam mais adiante a bênção do Senhor visível em sua vida. Esta palavra também era profética, e anuncia ainda hoje a vinda do Messias Jesus, quando todos o verão, até aqueles que o transpassaram na cruz. E olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Neste dia, todos os seus inimigos verão o Senhor regozijante com suas ovelhas, em um grande banquete. Mas eles não poderão entrar e prantearão eternamente. Unges minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo. Salmos 23:5. Era costume no Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra, com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza o Espírito Santo. Deus mostra que somos seus convidados especiais para o seu banquete, as bodas do Cordeiro. E o Senhor nos ungiu e nos perfumou com o seu Espírito. O óleo precioso que desce sobre nossas cabeças, penetrando nas nossas mentes, perfumando o nosso entendimento, chegando até a nossa alma. Bendito é aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133:2. O meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Salmos 23:5. Durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice simbolizava a alegria. E a unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda o nosso ser. É a alegria da salvação, do reencontro com aquele que é o autor da nossa vida, da volta ao nosso Pai Celeste. Jesus afirmou que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O cálice da alegria da salvação transborda, a abundância de alegria quando somos alcançados por tão sublime e merecido perdão. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23:6. O verbo seguir tem aqui o mesmo sentido, no original hebraico, da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade e pela misericórdia, que descrevem o amor leal de Deus. Habitarei na casa do Senhor e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23:6. Mais do que uma promessa terrena e material, esta palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus, em cuja presença estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas e de suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele.